Você já ouviu falar do Livro dos Mortos? Não é um livro comum. Não é um mito qualquer. É um manual de instruções para a alma, um guia místico que ensina, passo a passo, como atravessar o submundo e alcançar a eternidade. Mas o que realmente está dentro dele? O que os antigos egípcios registraram ali em hieróglifos há mais de 3.000 anos? E por que esse conhecimento foi escondido, esquecido, até ridicularizado? Hoje você vai descobrir tudo. Mas prepare-se, porque depois de saber, você nunca mais vai olhar para a morte da mesma forma. O que é o Livro dos Mortos? O nome verdadeiro é Livro para Sair à Luz do Dia. Ele não é um único livro, mas sim uma coleção de feitiços, orações, fórmulas mágicas e hinos funerários. Cada cópia era única, escrita especialmente para cada morto, como um mapa pessoal, para guiar a alma por um caminho cheio de perigos. Ele era enterrado junto com o corpo, escrito em papiros com tinta vermelha e preta. Alguns eram desenhados nas paredes da tumba, outros nos sarcófagos. O objetivo era um só: sobreviver ao julgamento, derrotar monstros e alcançar o paraíso eterno, o campo de juncos. Mas havia regras, e se você falhasse, o castigo era a destruição eterna. O julgamento da alma, uma das partes mais conhecidas do Livro dos Mortos, é o pesagem do coração. A alma do morto era levada à presença de Osíris, o deus dos mortos. Ali, diante dos 42 juízes divinos, o coração do falecido era colocado em uma balança. No outro prato, uma pena, a pena de Maat, deusa da verdade e da justiça. Se o coração fosse mais leve, o morto era digno, podia seguir sua jornada. Mas se fosse mais pesado, cheio de pecado, mentira e maldade, a alma era devorada por Amit, um monstro com cabeça de crocodilo, corpo de leão e traseiro de hipopótamo. Essa ideia não era simbólica. Para os egípcios era literal. Eles acreditavam que todo o destino pós-morte dependia dessa balança. Mas o Livro dos Mortos ia além disso. Feitiços para tudo dentro do livro. Havia feitiços para cada fase da jornada. Feitiços para abrir portas no além. Feitiços para se transformar em pássaros e escapar de perigos. Feitiços para lembrar o nome dos deuses. Porque esquecê-los poderia significar a morte da alma. Feitiços para derrotar cobras, monstros, deuses traiçoeiros, rios de fogo. Um dos mais poderosos era o feitiço 125. Era ele que preparava a alma para enfrentar o julgamento. Ali, o morto dizia: não matei, não roubei, não menti, não causei dor. Era a confissão negativa. E se a alma mentisse, os deuses saberiam. E o castigo seria cruel. O campo de juncos, o paraíso egípcio, se a alma passasse por todos os desafios, ela alcançava o campo de juncos, um lugar onde tudo era perfeito, terra fértil, céu limpo, vida eterna. Mas não era um descanso. Ali, o morto continuava trabalhando, arando a terra, cuidando das plantações, mas sem dor, sem doença, sem sofrimento. Era a realização máxima da existência. E o Livro dos Mortos era o único caminho para chegar até lá. O livro era só para ricos? Sim, pelo menos no começo. Só os nobres e faraós tinham dinheiro para pagar escribas. Mas com o tempo, o acesso foi ficando mais amplo. Versões resumidas, mais baratas, começaram a circular. Até mesmo artesãos e trabalhadores conseguiam comprar um papiro com feitiços essenciais. Era o sonho de todos, morrer e acordar no outro lado. Com o Livro dos Mortos como guia, por que esconderam tudo isso? Durante séculos, o Livro dos Mortos foi ignorado.
chamado de superstição, de mitologia pagã. Durante o domínio romano e depois com o cristianismo, esses ensinamentos foram vistos como heresia. Mas quando os primeiros papiros foram traduzidos, os estudiosos ficaram chocados. Como um povo tão antigo podia ter uma visão tão profunda da alma, da consciência e da vida após a morte? Muitos estudiosos hoje acreditam que o Livro dos Mortos é mais do que religião. É uma filosofia, uma psicologia, avançada milênios antes de Freud, uma sabedoria perdida. As imagens proibidas dentro do livro, muitas imagens chamam a atenção. Deuses com cabeça de animal, portais para outras dimensões, monstros que lembram criaturas de outras mitologias, até mesmo de outras galáxias, segundo alguns teóricos. Alguns acreditam que o Livro dos Mortos é uma codificação, um conhecimento simbólico, oculto, talvez vindo de outra civilização anterior, ou até de fora da Terra. Por isso talvez esconderam tanto, porque o livro fala de algo mais, algo que os egípcios sabiam e que foi esquecido. O Livro dos Mortos e o presente hoje, centenas de versões foram encontradas, algumas inteiras, outras fragmentadas. Museus ao redor do mundo guardam seus papiros, mas poucos sabem o que realmente está ali. Poucos param para ler, entender, refletir. E se o Livro dos Mortos não fosse apenas um guia para o além? E se fosse um manual para viver melhor, aqui e agora? Talvez. O verdadeiro segredo é que ele nunca foi sobre a morte, mas sobre despertar.